Bom dia, meus pequenos! Na aula de hoje, de ciências, nós vamos ver da página 38 até a página 43. Nós vamos finalizar a apostila de ciências, tá? E para isso, a professora te convida hoje para conhecer o quê? Diferentes formações de vegetais, isso mesmo. Então, na aula de hoje, você vai ver muitos slides e muitas figuras. Claro, nós vamos estar falando dos assuntos da apostila, desse assunto aqui? Sim, nós vamos estar falando dele, mas nós vamos estar mostrando também outras imagens que vocês talvez nem conheciam. Então, vamos lá? Vamos ler com a professora Isa? Em nosso país, temos uma diversidade de vegetação. Como o Brasil é um país com uma grande extensão territorial, somos um país rico em diferentes formações vegetais. Vamos ver por que isso acontece? Vejamos alguns exemplos. As florestas tropicais, a média anual de temperaturas nas regiões de clima tropical é superior aos 20 graus Celsius. Não existem estações climáticas como ocorre nas regiões temperadas do planeta, variando apenas entre períodos de precipitações mais intensas ou secas. Mas, por norma, o volume de chuva é uniforme em quase todos os meses do ano. Grande parte do território brasileiro pertence ao clima tropical, assim como algumas regiões do continente africano, o sul da Ásia e o norte da Oceania. Vamos ver, então? Olha aí, por isso que eu falei para vocês que nós não íamos ficar presos à nossa apostila. Claro que tem essas imagens aí também parecidas? Tem. Então, a Pro quer mostrar para vocês o que é a vegetação do nosso clima, ou seja, do clima tropical do Brasil. Essa aqui é uma floresta tropical. Observa bem ela. Olha o tipo de vegetação. Vamos ver mais? Também uma floresta tropical. Como a chuva ela acontece uniforme, ou seja, na estação do ano ela ocorre quase todos os meses, a nossa vegetação não é tão árida, não é tão, vamos supor, seca, igual em outras regiões como a África, não é? Por quê? Porque nós temos um clima muito bom, um clima tropical é um clima bom, tá? Ele não tem calor demais, não é ao extremo, e nem frio também ao extremo, é uma temperatura mais equilibrada. Olha aqui como que é a vegetação rasteira. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, no nosso clima é diferente do que vários outros climas dos outros países, né? Por exemplo, a Antártida mesmo, lá tem bastante gelo. Você acha que as florestas lá são parecidas assim? Ou tem florestas ou não tem? O que você acha? Então, por isso que a professora quis trazer essa imagem, para você entender que no clima tropical é bastante comum que a vegetação ser diferenciada, ser mais viva, mais bonita e ter grandes variedades também de vegetação. Florestas temperadas. Então, agora nós vamos falar, ó, se você for ver, ela está lá na página 39 de vocês, ó. Florestas temperadas. Vamos ver como isso acontece, as florestas temperadas? Então, vamos lá. As principais características gerais do clima temperado são os verões moderados e os invernos frios no inverno, né? As temperaturas médias ficam em torno de 2 graus negativos, ou seja, menos 2 graus, a gente fala 2 graus negativos, e no verão em torno de 15 graus. Então, veja que são as temperaturas bem amenas, diferente do nosso aqui, né? Claro que se a gente for lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter esse tipo de temperatura. Nós aqui em Maringá é um pouquinho mais, né? Nossa temperatura chega um pouquinho mais, mas no extremo sul do país, essa temperatura costuma chegar menos 2 graus, que é bem frio, e 15 graus, que é uma temperatura um pouco maior, mas ainda também é frio. E aí nós somos chamados de clima temperado, tá bom? Veja aqui o mapinha, ó. O verdinho aqui são o quê? As florestas. Então, você vai ver que em todo o verdinho aqui é floresta, tá bom?
Agora vamos ver mais as imagens, ó, aonde o clima é um pouco mais ameno. Vocês notaram que a vegetação ela já muda de cor? Então, quando o amigo pinta a árvore lá de amarelo, o outro de marrom, o outro de vermelho, aí você fala, ai, pronto, tá pintando errado. Não, olha aqui as árvores. Esse é um clima tropical, então dá esse colorido mesmo para as árvores. Então, quando você vê agora um amigo pintando de outra cor, você já vai saber que é o quê? É o clima. Então, cada região o clima vai modificando, não vai? E com essas mudanças, a coloração dos vegetais também. Essa já é uma situação bem verdinha, não é? Já é uma árvore de pinheiros com lagos e bem verdinho. Ai, então essa que é a árvore certa? Não, porque depende e varia muito do clima. Olha aqui que lindo. É um clima tropical, então lógico que vai surgir esse colorido todo aqui. Então agora vocês já sabem, né, gente? Não tem só as árvores verdes, né? Temos também o que? As outras cores que predominam através do clima tropical. Agora nós vamos falar sobre Caatinga, a Mata Branca. Essa também está na página 39 de vocês. Só que é claro, né? Aqui a professora não fez igualzinho, porque eu quero explicar diferenciado para vocês. Quero, como se diz, fazer apenas um enxugado disso daí para você entender. Então, Caatinga, o que é a Caatinga? É um bioma brasileiro que apresenta um clima semiárido. O que é um clima semiárido? É um clima mais seco, tá, gente? Vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos de seca. Então, você viu lá que a mata tropical, ela já é mais viva, mais colorida. Na Caatinga, isso não acontece. Por quê? Porque eles têm dificuldade de chuva nesses locais. Então, o clima é mais seco e por isso a vegetação também é diferenciada, além de grande biodiversidade. Esse bioma é encontrado em áreas do Nordeste do Brasil, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. Agora eu quero mostrar para vocês as imagens para vocês fazerem a comparação. Primeiro vamos mostrar o território onde que está o que? A Caatinga, que é o mapa do Brasil e as regiões que você consegue encontrar melhor a Caatinga, tá bom? Então, olha como que é a vegetação. Já mais seca, com cactos, né? Repare que o solo já não é verdinho. Não, é bem mais seco. Por quê? Porque esse solo não recebe tanta água. É mais judiado pelo calor do sol. Olha para vocês verem aqui, ó. Aqui está até escrito, ó, Caatinga, não é? E é muito mais seco, né? Então, para você ver, por quê? Porque não recebe tanta chuva. Quer dizer que no período de alguns meses do ano, o que acontece? Esse não recebe a necessidade de chuva que deveria receber. E daí acontece que vocês tá vendo aí, ó, clima seco e chão bem com falta de água. Agora nós vamos ver também lá na página 39, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui, ó, cerrado, tá bom? Nós vamos falar do cerrado agora. Cerrado é o nome dado às savanas brasileiras, caracterizados por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas, e pode ser classificado como cerradão, cerrado típico, campo cerrado, campo sujo de cerrado ou campo limpo, sendo que o cerradão é o único que apresenta formação florestal. Vamos ver as imagens? Ó, aqui no Brasil, ó, tá um mapa do Brasil para você. Lembra que eu mostrei que a Caatinga tá aqui? Sim. Aqui, ó, nessa parte amarelinha é onde nós encontramos o quê? O cerrado, tá? Então, é lógico, né, que vocês vão ainda estudar muito mais o mapa do Brasil e aí vocês vão ver como isso acontece, mas aí você já vai estar sabendo, olha, aqui eu já sei, ó, que fica Caatinga, aqui, ó, nessa região aqui é o Cerrado brasileiro. Então, vamos ver
como acontece a vegetação, ou seja, as plantas da área do cerrado? Olha só, as plantas já são mais troncudinhas, não é? E isso daqui, gente, geralmente são mais rasteiras, não são grandes florestas igual nós vimos no clima tropical, né? Já é uma vegetação mais baixa, mais os matinhos mais baixinhos, né? Olha aqui para vocês verem outro. Essa daqui, ó, já tem pequenas florestas, sim, mas o que acontece? O clima já não é tão molhado, também não é tão seco, mas a vegetação sempre vai ser mais baixinha. Olha aqui para vocês verem, ó, poucas árvores altas e o que? Mais a rasteira ou as gramíneas, como nós falamos, tá? E aí tem atividades para vocês. Atividades que nós vamos fazer agora, da página 40 até a página 43. Então, agora você vai abrir, ó, página 40, tá aqui, e nós vamos realizar as atividades até o quê? A página 43, ok? Então, vamos lá no exercício 1. Use o que aprendeu. Número 1. Todos os seres vivos são capazes de realizar fotossíntese? Lembra que nós falamos o processo da fotossíntese? Isso. Número 2. Preencha o esquema a seguir que ilustra o processo da fotossíntese. Fique atento ao sentido das setas. Então, dá pausa no seu vídeo aí. Ah, e outra coisa, você pode voltar lá nas páginas anteriores da apostila para você realizar essa atividade aqui, porque tem lá o desenho, inclusive, tá bom? Então, pausa no vídeo, vamos realizar a atividade, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Pausa, podemos corrigir? Então, lá, use o que você aprendeu. Número 1. Todos os seres vivos são capazes de realizar a fotossíntese? Não, somente os vegetais são capazes de realizar a fotossíntese, né? Porque fotossíntese é o quê? A produção do próprio alimento da planta, não é? Isso. Agora, número 2. Preencha o esquema a seguir que ilustra o processo da fotossíntese. Fique atento ao sentido das setas. Vamos ver se você acertou. Ó, luz, né? Luz do sol. Depois, gás carbônico, tem lá no desenho. Depois, água e nutrientes, que é a raiz que absorve. E depois aqui, oxigênio, né? Ela usa a luz, o gás carbônico e os nutrientes. Para quê? Formação do oxigênio. E por último, a glicose. Então, se você escreveu, muito bem, você acertou. E se você errou algum lugarzinho aí, você pode arrumar. Vamos ver mais? Então, ainda ó, na página 40 tem exercícios para vocês fazerem aí, que é o quê? O 3 e o 4. Estou olhando aqui na minha apostila, ó. Então, o 3, na página 40 ainda, tá? Qual a estrutura da planta que é responsável pela fotossíntese? Responde pela professora aí. Depois, número 4, ainda na página 40. Em uma cadeia alimentar, a relação alimentar entre os seres vivos resulta em produtores e consumidores. A planta e as algas são consideradas produtoras. Explique essa afirmação. Também vimos isso, né? Que o quê? A planta, ela está onde? Lá no topo, lembra? Então, vai, dá pausa aí no vídeo, responde para a professora. Depois nós vamos voltar, porque as outras perguntas 5 e a 6 vão estar lá na página 41, tá bom? Então, vamos corrigir? Você deu pausa aí? Então, vamos lá. Qual a estrutura da planta que é responsável pela fotossíntese? As folhas, às vezes os caule, como no caso dos cactos. Então, as folhas são as principais, né? As principais estruturas. Mas aí também, às vezes, o caule e no caso dos cactos, né? Também é o caule. Então, vamos lá na número 4. Em uma cadeia alimentar, a relação alimentar entre os seres vivos resulta em produtores e consumidores. As plantas e as algas são consideradas produtores. Por quê? Explique. As plantas e as algas são produtoras sim, pois são capazes de realizar a fotossíntese.
por isso são a base da cadeia alimentar. Número 5. Agora está lá na página 41, tá? Assinale com X os itens que indicam de onde é proveniente o oxigênio que compõe nossa atmosfera. Então, da respiração dos animais, das plantas terrestres e aquáticas, das algas, do solo e das rochas que compõem o planeta. Número 6, da página 41. Um aluno do segundo ano, depois de ler o texto sobre a fotossíntese, chegou à seguinte conclusão: fotossíntese é a respiração das plantas. Há algo errado na afirmação? Se houver, o que é? Então, pausa no vídeo, vamos responder aí depois você dá pausa novamente para a gente corrigir, tá bom? Podemos corrigir a página 41? Então, assinale com X os itens que indicam de onde é proveniente o oxigênio que compõe a atmosfera. Ó, é proveniente das algas, ó, o X era para vir para cá, mas aí como a Pro configurou, ele veio aqui, mas é aqui, ó, das algas e das plantas terrestres e aquáticas, tá bom? Esse X é aqui, tá bom, amigos? Agora, número 6. Um aluno do segundo ano, depois de ler um texto sobre a fotossíntese, chegou à seguinte conclusão: fotossíntese é a respiração das plantas. Há algo errado na afirmação? Se houver, o que é? Sim, pois além de respirar, a planta realiza fotossíntese, que é o processo onde o vegetal produz o seu próprio alimento, tá bom? Agora, ainda na página 41, para fazer mais, observe as imagens de algumas partes da planta que compõem a alimentação diária de muitas famílias. Identifique essas partes relacionando as colunas, ó, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Então, pausa no vídeo, faça aí e já a professora volta para a gente estar corrigindo, tá bom? Podemos corrigir? Então, vamos lá. Raiz, onde nós vamos ligar? Ó? Na cenoura. Caule, olha lá, ó, na cana-de-açúcar. Folha, ó, aqui, ó, no pezinho de almeirão ou chicória, né? Flor, couve-flor. Fruto, ó, as frutas. E semente aqui no feijãozinho, ok? Vamos agora vamos para a página 42, o exercício 8. Então lá, o exercício 8. Além da alimentação, as plantas nos fornecem diversos outros benefícios. Ao lado de cada setor da economia, escreva os produtos que as plantas podem oferecer. Na medicina, o que ela oferece? Letrinha B, na indústria de tecidos, o que ela oferece? Na indústria de cosméticos, o que ela oferece? Na indústria da madeira, então escreve aqui na frente para a professora. Número 9, por que as plantas de ambientes muito quentes e secos têm folhas pequenas ou transformadas em espinhos? Responde também aí para a professora. Então, pausa no vídeo, vamos fazer e depois você volta para corrigir, tá bom? Prontinho? Então, vamos ver, ó. Além da alimentação, as plantas nos fornecem diversos outros benefícios. Ao lado de cada setor da economia, escreva os produtos que as plantas podem oferecer. Na medicina, ó, medicamentos. Letrinha B, na indústria de tecidos, roupas. Na indústria de cosméticos, olha lá, produtos de higiene. E na indústria da madeira, os móveis. Agora o número 9. Por que as plantas de ambientes muito quentes e secos têm folhas pequenas e transformadas em espinhos? Olha lá. Para poupar água, pois geralmente elas vivem em ambientes em que a água é escassa, ou seja, em ambiente que tem muito pouca água. Então, ela precisa poupar água, tá bom? Vamos continuar ainda na página 42? Então, aí na página 42 de vocês, o exercício 10. Relacione as colunas, ó. A, floresta tropical. B, floresta das araucárias. C, cerrado e D, caatinga. Aí você vai ler, ó, árvores com folhas pequenas e troncos retorcidos.
Onde que tá? Na A, na B, na C ou na D? Depois, árvores com folhas largas, florestas quentes e úmidas. Onde que tá? Floresta tropical, mata das araucárias, cerrados, caatinga. Agora lá, árvores de clima frio, folhas de formas agudas. Qual que é? Depois, árvores com espinhos, mata quente e seca. Então, relaciona com essa aqui. O que que você vai pôr aqui? Quais as letrinhas? A, B, C ou D? Agora, número 11. Uma família cultivava em casa, perto de uma janela, algumas plantas vasos. Porém, nas férias de julho, resolveram viajar e ficaram um mês fora. Ao retornarem, as plantas estavam com suas folhas secas e pareciam sem vida. Isso ocorreu porque as plantas ficaram sem alguns dos elementos essenciais para realizar a fotossíntese. Quais elementos devem ter faltado no período em que a família viajou? Então, responde aí para a professora Isa também, ok? Deram pausa no vídeo? Então, vamos responder agora? Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui, ó? Árvores com folhas pequenas e troncos retorcidos, ó. Cerrado. Árvores com folhas largas e florestas quentes. Mata tropical. Agora, árvores de clima frio, folhas em formas de agulha. Qual que vai ser? A B, não é? Mata das araucárias. Árvores com espinhos, mata quente e seca. D, tá? Caatinga. Agora, como é que vai ficar as respostas? Quais elementos devem estar faltando no período em que a família viajou? Ó, água e luz solar deve ter faltado para o vegetal, ok? Agora, ó, tem o número 12 para vocês aí, ó. Algumas indústrias utilizam plantas como pinho e eucalipto na fabricação de produtos de limpeza. Por que essas plantas são tão usadas para esse fim? Se necessário, faça uma pesquisa, tá bom? Então, pausa no vídeo e vamos fazer aí. Prontinho? Vamos ver então qual é a resposta? Algumas indústrias utilizam... vamos ver também, antes de eu fazer a resposta aqui, vamos ler o desafio? As plantas desempenham um papel muito importante para o meio ambiente e para a preservação da vida do planeta. Releia o texto sobre a importância das plantas e descreva a importância dos seres vivos e a importância para o meio ambiente. Então, pode fazer aí e a gente vai corrigir. Prontinho? Então, vamos corrigir a 12? Algumas indústrias utilizam plantas como pinho e eucalipto na fabricação de produtos de limpeza. Por que essas plantas são tão usadas para esse fim? Se necessário, faça uma pesquisa. Olha lá, ó. Porque tanto o pinho como o eucalipto têm substância que eliminam germes, se tornando ideais para a produção de produtos de limpeza. E agora o desafio é assim, ó. As plantas desempenham um papel muito importante para o meio ambiente e para a preservação da vida do planeta. Releia o texto sobre a importância das plantas e descreva uma importância para os seres vivos e uma importância para o meio ambiente. Isso está já na página 43 o desafio, tá? Então, vamos ver o desafio? As plantas são fundamentais para controlar a temperatura do planeta, além de nos fornecer alimento, oxigênio e abrigo para diversos animais, ok? E aí tem a linha de chegada que você vai responder, então aqui é uma resposta pessoal sua, não é? E a tarefa vai ser o quê? A apostila de ciência na página 44, a última página, tá bom? E por hoje é só. Beijo e até a próxima aula, meus amores!